A cozinha é um local que aproxima. A cozinha é um local que aproxima, a mesa é um local que acolhe e que aproxima, né? As famílias discutem, conversam, debatem. Tem uma nutricionista infantil, a Gabriela Capim, que diz: eu criei os meus filhos à mesa. Né? Ela quer dizer ali que quantas conversas, quanto puxão de orelha, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Magnólia. Hoje nós vamos falar sobre longevidade, mas não a longevidade que só nos faz viver mais, e sim viver melhor, com mais autonomia, mais consciência. E por isso a gente está recebendo hoje aqui a doutora Iana Rocha. Bem-vinda, Iana! Obrigada! Estou muito feliz em te ter aqui. Eu também agradeço muito pelo convite. Muito bom. E também a Mieko Nakamura, nutricionista, que também tem especialização e sabe, prima, né, por cuidar dos seus pacientes, pensando na longevidade, uma longevidade que nos leva a viver mais e melhor. Obrigada, Bem-vinda, Maísa. Mieko. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom ter vocês. Gurias, hoje em dia a gente sabe, né, que as pessoas estão vivendo muito mais tempo, porém a gente precisa pensar em como viver esse tempo melhor, né? Afinal de contas, a gente está construindo a nossa velhice desde agora, não é verdade? Tipo, o que nos faz poder viver mais e melhor, Iana? Bom, enquanto tu falava, me fez refletir um pouco sobre essa questão, né, do quanto a tecnologia e os avanços nos proporcionaram essa longevidade, que vem de uma forma um pouco mais controlada, talvez, né? Medicamentos e aparatos e etc. Mas realmente nem sempre vem com a qualidade que a gente espera, né? Será que esses pacientes, essas pessoas, elas estão dormindo melhor? Elas estão com energia para fazer uma corrida? Esses dias eu vi o Drauzio Varela falando, eu comecei a correr com 50 anos de idade. Maratonas, na verdade. Sim, sim. Então, será que essas pessoas têm realmente esse bem-estar, essa saúde mental, cardiovascular, né? Intestinal? E eu acho que a nutricionista aqui pode nos ajudar muito bem com isso, né? É verdade, Mieko. Isso. Como envelhecer de uma forma ainda mais saudável, né? Mais plena. É isso que a gente sabe, né? Na década em que eu nasci, nos anos 70, a estimativa de vida no Brasil era 50 e poucos anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. Né? Então a gente vive mais, mas não basta. A gente quer viver melhor. E a gente tem aí também os longevos, né? As pessoas que vão viver mais do que 80 anos, muito mais do que 80 anos, e que querem viver bem. Nesse sentido, a alimentação, ela é um componente chave, né? É uma peça muito forte dentro do estilo de vida. Claro, alimentação, atividade física, bons hábitos, bom sono, mas a gente sabe que a alimentação pode nos ajudar e muito. E tu tá aí com uma receita super saudável para nós hoje. É verdade. Na verdade, a gente sempre traz, né, então, uma receita, inicia o programa com uma receita que traga algum benefício pra gente, porque afinal de contas a gente quer sim viver muito. E as nossas magnólias todas vão continuar florescendo vida fora com muita saúde. Esse é o propósito deste espaço, né, de reflexão e de questionamentos. Então hoje, na verdade, a gente vai
vai fazer uma vitamina, uma batida. Ótimo! Que cada região do país fala de uma forma diferente, né? E Ana, como é que é lá no Acre? Vitamina de banana. Vitamina de banana. Então, é algo simples, porém, com ingredientes que buscam essa saúde para a longevidade. E aí a Nutri vai poder me corrigir aqui, me dizer se eu tiver certa ou não. Vamos lá. Mas enfim, leva banana, então para cada porção, né, da vitamina, uma banana, uma colher de sopa de aveia. Uma questão aqui, eu tenho aqui farelo de aveia e aveia em flocos. Tem diferença? Tem uma pequena diferença sim, porque a gente tem nos flocos mais carboidrato e no farelo menos carboidrato. Olha. Se nós tivéssemos farinha, nós teríamos muito mais carboidrato. Entendi. Então aqui a gente tem no floco o alimento mais completo, né, com todos os seus nutrientes, e aqui menos carboidrato e um pouquinho mais de fibra concentrada. Muito bem. Bom, e na nossa receita seguindo, então, nós podemos, você pode usar, né, na receita, ou uma colher de, gente, fugiu, pasta de amendoim, ou então, olha a névoa mental aí, gente. Ou 2 castanhas, 3 castanhas, na verdade. Castanhas que são as gorduras boas, né, Maísa? Que a gente precisa de gordura. Nós não precisamos de um excesso de gordura saturada, que são as gorduras de origem animal. Mas nós precisamos, sim, de uma quantidade diária na nossa alimentação, na nossa rotina, de gorduras boas, que vão vindo das sementes, das oleaginosas e das leguminosas, como no caso da pasta de amendoim, que não é uma oleaginosa, né? O amendoim, ele é uma leguminosa da família do feijão, da vagem, da lentilha, de excelente valor nutricional, que tem ferro, né? E é uma gordura excelente. Então, na verdade, eu acho que é uma questão de gosto. A castanha do Pará, a castanha do Brasil, ela é rica em selênio, que também é um micronutriente excelente para a tireoide. Então, é do gosto e nada impede que elas sejam intercaladas, né? Exato. Ou Um a dia pessoa com uma, um dia tem uma coisa em casa, outro até outra. porque a combinação pasta de amendoim com banana é maravilhosa. Fica uma delícia, muito É bom. muito bom, né? Bom, e tem uma pitadinha de canela também que vai na nossa vitamina. É um estimulante, é um antioxidante e é uma delícia, né? Uma É delícia. aromática, porque é importante que as nossas refeições, elas estimulem os nossos sentidos, né? O nosso olfato, a nossa visão, as nossas memórias. Muito uma bom. delícia. Bem, e aí é o seguinte, a gente pode usar tanto o leite quanto uma bebida vegetal, que hoje eu acabei, gente, eu falei aqui em outros episódios do Magnólia, me referi à bebida vegetal como sendo leite. Leite de castanha, leite de aveia. Enfim, é uma bebida vegetal. Tranquilo, Maísa, porque na verdade as bebidas vegetais são colocadas como substitutivos do leite em algumas situações, em algumas preparações, e aí culturalmente eles também são chamados de leite, mas a gente sabe que o leite, ele é de origem animal, né? É o leite materno, é o leite da vaca, é o leite da cabra. Então a bebida vegetal, ela entra naquele contexto, né? De vegetarianos ou de veganos, de intolerantes, de alérgicos à proteína. Então é uma alternativa também nutritiva. E as bebidas vegetais, elas também têm cálcio, né? O cálcio vegetal, que não tem a mesma biodisponibilidade do cálcio animal, mas também tem cálcio, às vezes adicionado. Então faz às vezes do cálcio. A vantagem do leite é que o leite tem um pouquinho mais de proteína, né? E a proteína é essencial para a nossa longevidade. Quando a gente pensa em envelhecimento, a proteína é um macronutriente realmente muito importante. Muito bem. Então vou pegar o liquidificador aqui, com licença. Vamos colocar aqui então já uma banana. Ah, eu tenho uma banana mais madurinha aqui. Melhor, né? Vai ficar mais docinho. Mais docinho, falou a formigona que está tentando se livrar deste vício chamado açúcar. Uma coisa que de cada vez, né? É importante para a longevidade, mas é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Isso aqui é importante. Vamos colocar aqui. Então, farelo menos carboidrato?
já tem o carbo da banana, né? É, né? Então vamos de farelo de aveia, que tem menos carboidrato, então. Castanha ou pasta de amendoim? Castanha, se a gente faz a Vamos de bebida castanha? vegetal. Então vamos de castanha. Uma coisa importante, né, Maísa? As gorduras boas continuam sendo gorduras. Então, caloricamente, é bom a gente sempre ter um cuidadinho. Quem Sim. está em dieta de emagrecimento e quer ser saudável, vai consumir gorduras boas, mas não de forma excessiva. Então, essa medida, 2 castanhas, 3 castanhas, uma colher de sopa de pasta de amendoim, tá excelente Tá quando a bom. gente pensa em saúde e em cuidar das calorias. Porque às vezes a gente olha e pensa, nossa, mas uma colher só de aveia? Dá pra colocar mais, mas daí já tem, né, a castanha, já outros tem outros ingredientes. ingredientes ali trazendo bastante caloria, né? As calorias vão se somando, né? Quando a gente vê rapidinho. Uma pitadinha de canela. Será que eu exagerei? E agora o leite, então, ou a bebida vegetal. A Nutri escolhe. Ah! Eu gosto de uma proteininha, tá? Tá, então vamos de leite. Posso pegar um leitinho? Pode. Até porque eu vi que é um leitinho levinho, é um Levinho. leitinho semi-desnatado. Ai, muito Então bem, aqui a então. gente tem menos gordura saturada. Maravilha. Então, aqui... 200 Qual é a quantidade, Maísa? É 200 ml. Eu deveria ter Ok. medido, né? Não, Ai, é que Nutri, aquilo é não me numerado. xinga. Ele tá, Mas ele é ó. numerado. Tu Ali, tá a menos tá. de 150. Então, mais um Não, pouquinho. é que é importante, porque os teus espectadores e fãs vão repetir a tua receita. Precisa que ela esteja, né? Exatamente. Então a gente vai fazendo uma ficha técnica. Muito Uma bem. banana média, madura, uma colher de sopa de farelo de aveia, foram 3 castanhas, uma pitada De de canela. canela e 200 ml de leite Isso semi-desnatado. aí. Muito bem. E falando, agora ó, repetiu a receita, vai estar tudo na descrição do vídeo. Então você não vai perder os ingredientes. Então vai estar tudo na descrição do vídeo. Excelente. Receita e modo de preparo também. Bom, agora eu vou fazer aquele barulhinho aqui. Enquanto isso, eu vou convidá-las para sentar à mesa. E eu já levo a vitamina para vocês vou experimentar. Para esperar. nós, Pra nós. apreciarmos juntas. Vamos lá, vamos lá. Então, sentadas agora à mesa, primeiro eu quero experimentar como ficou a nossa vitamina. Meninas, sugiro um brinde aqui a nós, pode ser? Linda. Tá bonita, né? Tchim, tchim. Tá A longevidade. maravilhoso, já. A longevidade. Ai, eu adoro. Delícia. Delícia. Lembra a infância, né? Delícia É verdade. decorada. Uhum. Aliás, as frutinhas aqui, o morango, a maçã, também são elementos que trazem muitas coisas boas para a longevidade. Excelentes escolhas, né? Além de bonitos e decorativos, a gente tem na maçã propriedades pré-bióticas, intestinais ótimas, né? A gente tem no morango vitamina C. Poucas pessoas sabem que o morango também tem vitamina C. Às vezes a laranja tem vitamina C, mas é um pouquinho mais cítrica, um pouquinho mais ácida, e o morango também tem vitamina Nem C. todo mundo tolera, né? Laranja, limão. né? E tá uma delícia e lindo. Ai, que bom que gostaram. É uma delícia. Eu aprovada. adoro. Tá E aprovadíssima. realmente lembra muito a infância. E a gente tem muito dessa relação com a comida. E nós falávamos dos bastidores, conversávamos antes aqui sobre essa relação afetiva que a gente tem com a comida, né? E o Magnolia, a concepção do Magnolia iniciar na cozinha, ela foi pensada exatamente por conta disso. Porque foi na cozinha que eu aprendi muitas coisas com a minha avó, com a minha Dinda, com a minha mãe. Sempre houveram muitas trocas ali com as minhas primas, enfim, eu acabo sempre repetindo isso. Mas eu gosto de trazer, assim, essas lembranças todas. E a gente falava das lembranças também, né? E eu acho que essas memórias também engrandecem a nossa caminhada para a longevidade, meninas.
Com certeza. A cozinha é um local que aproxima. A cozinha é um local que aproxima. A mesa é um local que acolhe e que aproxima, né? As famílias discutem, conversam, debatem. Tem uma nutricionista infantil, a Gabriela Capim, que diz: eu criei os meus filhos à mesa. Né? Ela quer dizer ali que quantas conversas, quanto puxão de orelha, né? Então a ideia de tu começares na cozinha justamente tem isso, tem o aconchego e as memórias afetivas, elas fazem parte da culinária, assim como a cultura faz parte da culinária. O alimento, ele é indissociável de cultura, ele é indissociável de história, ele é indissociável de tradição. Como que a gente aprende a comer, né, Maísa? A gente não cresceu comendo orientado por um nutricionista, a gente aprende a comer em casa, a gente aprende a comer na família, a gente aprende a comer, né, através das avós, das mães cozinhando. Fora que daí tu fala, né, dessa questão do afeto. Pensa que quando você nasce, alguém vai te dar o alimento. E esse alguém começa sendo a sua mãe, né? Depois, algum outro alguém, ou também ela, vai começar a te dar na boca. E aí, então, você começa a tentar aprender, mas alguém ainda está ali do seu lado. Então, acho que são os primeiros momentos, assim, da vida que a gente tanto aprende a receber esse afeto, mas também a entender que a gente pode fazer essa troca com o outro, que a gente pode ser acolhido diante das nossas tentativas, né? Porque a gente está com fome, a gente é completamente dependente de alguém. E a gente vai aos poucos evoluindo, crescendo, amadurecendo, né? Nos tornando mais autossuficientes, mas essas memórias são o que muito nos fortalece, né? E te ouvindo, eu também pensei numa coisa um pouco mais científica, né? Dopamina. A comida é dopamina pura. E aí, quando se une a esses laços emocionais, fica algo que quase imbatível. Por isso que os profissionais são tão importantes, né? Para nos ajudar a comer melhor. Exatamente, porque corretamente. também a gente não pode começar com afeto, né? Exatamente, era o que eu A pensava. gente não pode comer só com afeto, porque, enfim, nutricionalmente a gente tem necessidades que extrapolam o afeto, que extrapolam o carinho, e a gente precisa comer né, de forma equilibrada, contemplando o carinho, o afeto, as necessidades da mesma forma orgânica em que a gente vem ao mundo, se alimenta através da mãe e tem toda a nossa construção de identidade alimentar, dietética dentro do ambiente familiar. A gente vai crescendo, vai trabalhando isso e vai entendendo que as emoções vão fazer parte, vão nos acompanhar por toda a vida, mas que alimento é alimento. E eu acho que muito aí vem de encontro assim com o autoconhecimento que a gente adquire aí desde quando a gente aprende lá com a nossa mãe, mas desse autoconhecimento que a gente vai conhecendo e sabendo e entendendo o que a gente gosta, o que nos faz bem, o que não nos faz bem, e que muitas vezes eu fico, né, nessa dúvida, assim, se as pessoas realmente estão em busca de mais autoconhecimento ou se acabam sempre sabotando esse lado para não ter que fazer escolhas muitas vezes doloridas. E eu acho que isso tende a ir para lados completamente diferentes, porque se a gente for pensar, uma alimentação totalmente mecanizada te tira da tua sensibilidade de entender o que tu está precisando às vezes em algum momento. Mas às vezes, por hábito, genética, o que quer que seja, essa alimentação muito, eu estou sentindo que eu preciso disso, eu gosto, eu quero, te tira desse lado de usar o que a ciência tem ao nosso favor, o que os estudos podem nos ajudar para nos guiar. Principalmente porque muitas vezes a gente tem alguns hormônios, né, da saciedade, da fome, que podem estar alterados. Então, será que aquilo ali é realmente o ideal para mim? E esse é um dos cuidados que tu tens com os teus pacientes também, né, Iana? De fazer, assim, todo um
uma avaliação através dos exames ali para saber o que a pessoa... Porque às vezes a pessoa relata, eu tô, sei lá, tô com falta de memória. E essa falta de memória pode ser uma noite mal dormida, né? Um déficit ali de sono, de descanso, ou pode ser algo mais específico, não só do sono, mas alguma vitamina que esteja faltando, enfim. Tudo é interligado. E são questões que são completamente individuais, né? Cada um vai ter um porquê. Por isso que eu acho que é extremamente interessante que o próprio paciente esteja sensibilizado a ele mesmo com esse autoconhecimento e encontre profissionais que os ajudem a ser guiados para esse lugar. Porque ninguém vai ser igual. Né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que me falou: achei que o medicamento não estava fazendo efeito com relação ao sono. Mas daí eu percebi que alguns hábitos não estavam corretos. Corrigi e não precisei mexer nas dosagens medicamentosas. Então, estilo de vida, alimentação, todo o contexto dessa pessoa, inclusive as preocupações, o que está acontecendo ali naquele contexto de vida, vão fazer completa diferença. E eu acho que tu tocaste num ponto bastante importante, que é o paciente buscar a orientação profissional. Porque as necessidades são individuais, os diagnósticos são individuais, as alternativas de tratamento e há sempre uma melhor indicação. Então, situações onde a abordagem é médica, precisam de uma avaliação médica, onde é nutricional, um acompanhamento nutricional. Uma questão hoje que é muito forte é a automedicação, a autossuplementação, o excesso de informação. Eu tenho muitos pacientes altamente estressados pelo excesso de informação ou pela culpa de não estar suplementando o que eles acham que deveriam estar suplementando porque todo mundo está. Sim. Então ele acha que se ele não está suplementando, se ele não está fazendo alguma coisa errada, ele está deixando de fazer. Fora o resultado, né? Tem que ser igual a todo mundo. Então a gente já sabe que estar em um acompanhamento médico, estar em um acompanhamento nutricional, realizar exames quando solicitados, seguir uma prescrição quando prescrita, e aí existe a prescrição médica, né, do que for medicamento, de que forem suplementos em maior quantidade. Eu acho que isso é bastante importante. Eu me preocupo muito com o que tem de informação, com a própria alimentação. Porque uma alimentação saudável é mais simples do que as pessoas pensam. É muito mais simples do que as pessoas pensam. Muito mais acessível, né? A todos. Muito mais acessível. Ela é muito... Tem uma questão, assim, às vezes eu até ouço, às vezes pessoas falarem, não, mas fazer dieta é caro. Daí eu fico pensando assim, mas como assim fazer dieta é caro? Mas em que sentido? Claro, se tu for comprar todos os suplementos que tu precisa ter, se tu for comprar todos os... Aí acaba se tornando caro. Mas o básico, às vezes, é o mais indicado, é o mais simples, é o mais fácil, o mais acessível e não é o mais caro. Já começa que quando a gente está falando em longevidade, a gente está falando num modo saudável de alimentação. A gente nem está falando em dieta. De uma dieta específica, né? A gente está falando numa rotina alimentar e que é importante que seja algo que a pessoa consiga manter, porque a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue manter. Então, não entender como estou em uma dieta, porque eu estou em uma dieta já manda um sinal para o cérebro de que tem prazo para acabar. Se eu estou, eu não sou. Já né? deixa de ser tão dopaminérgico assim, né, também. E se eu busco uma construção de um padrão alimentar saudável. E o grau de dificuldade depende de que nível a pessoa parte. Algumas pessoas precisam de alguns ajustes, outras pessoas precisam de uma reformulação um pouquinho mais profunda, né? Aos poucos, alguns pacientes tem excesso de alguns nutrientes, mas a grande maioria tem uma falta importante de nutrientes. Que são muito importantes, né? Que são muito. Aí entra uma questão, a gente estava aqui nos bastidores, também me veio uma pergunta, assim, se
em alguns casos, envelhecer pode ser simplesmente só adoecer, quando o envelhecer é fazendo escolhas ruins, escolhas que não são saudáveis, do que um envelhecer naturalmente, né, natural e saudável? A gente poderia afirmar isso, assim? Até certo ponto, sim, porque a gente tem que pensar no metabolismo, na genética, em vários fatores, mas se a gente for pensar na própria modificação da alimentação, do nosso estilo de vida, né, a qualidade do alimento vem decaindo, o nosso estilo de vida também. Como é que eu vou, de certa forma, produzir energia celular, fazer com que o meu corpo esteja saudável, sem hábitos saudáveis, sem esse cuidado adequado? E como estamos, se não houver estratégia, é muito provável que assim seja, né? O aumento da obesidade, o aumento do risco cardiovascular, aumento de, né, questões da diabetes, né? Enfim, várias e várias patologias. Se você tem uma inflamação intestinal, você pode ter questões com a sua saúde mental também. Então, vira um ciclo sem fim e isso vai impactando e criando cada vez mais consequências, com certeza. E um organismo todo inflamado e doente. Exato. Exato. Nós tínhamos comentado antes a respeito do estado inflamatório, né? E é também um ponto bem importante para a gente estar esclarecendo que não existe um alimento único inflamatório, né? Existem, claro, os alimentos que desencadeiam algum quadro alérgico ou inflamatório diante de uma alergia ou intolerância, mas, como modo geral, a inflamação ela vem de um estilo de vida ou de uma alimentação toda num padrão desbalanceado e desregulado. Mas claro que sim que o aumento, por exemplo, de gordura corporal aumenta a inflamação crônica, metabólica, sistêmica geral, né, Maísa? Então, eu acho que algo que eu acho muito importante é conhecer a sua composição corporal, que está muito relacionado com a longevidade. Fazer pelo menos uma vez na vida, em idade adulta, uma avaliação física para saber quanto de muscularidade eu tenho, quanto de gordura corporal eu tenho, ela está dentro de parâmetros associados à saúde ou ela está excessiva, né? Ela já está metabolicamente prejudicial. E mais importante talvez do que a quantidade, quantificar a gordura corporal, é onde ela está localizada, porque a gente sabe que a gordura corporal localizada em região abdominal, ela é mais associada à síndrome metabólica, cardiometabólica, né? E conhecer a muscularidade é fundamental para o nosso envelhecimento. O músculo carrega o esqueleto, né? E a gente precisa disso para ter autonomia, para evitar quedas, para diminuir o risco de quedas. Se a gente está planejando ser longevos, a gente quer ser longevos em movimento, com mobilidade, com independência dentro de casa e fora de casa. E as quedas, elas levam a pessoa idosa para um cenário complicado. Né? Existe, claro, como a gente avaliar se a quantidade de músculos está suficiente, está satisfatória, porque não é assim para ganhar massa muscular, para construir uma muscularidade. É de fato uma construção. É uma construção. É algo que não é de uma hora para outra. Quanto antes a gente tem conhecimento dessa composição corporal, mais tempo a gente tem para trabalhar em cima disso. Existe hoje uma doença a qual se procura fazer um enfrentamento forte, pensando em longevidade, que é a sarcopenia, que é a baixa força muscular associada à baixa muscularidade, onde já existe um prejuízo funcional, não é só baixa muscularidade, mas a presença de um prejuízo funcional, e coloca a pessoa idosa num cenário bastante complicado, bastante difícil, né? Mas são processos que começam
numa etapa ou em algumas etapas anteriores, né, Maísa? Hoje em dia, agora recentemente na internet, enfim, até acabou se tornando memes, mas agora falam que mulher rica é mulher com shape, né? Com músculo. O músculo é o novo ouro. Porque o novo ouro é o músculo, né? Porque e músculo, tu não adquire músculo assim, de uma hora para outra. Ele faz parte de todo um processo. Claro, sabemos como é chip da beleza, chip daquilo, hormônios, bomba, enfim, a gente sabe que muita gente pensa que está fazendo bem, mas é um mau uso de algumas substâncias para quebrar, pular etapas, né? Pular etapas e conseguir o shape da hora, o shape milionário. Mas a gente sabe como é importante mesmo ter uma força muscular ali para tudo. Mas a massa muscular, ela não é construída na velocidade do emagrecimento. Principalmente hoje, né? Com terapias de emagrecimento mais sofisticadas. Tão rápidas e que acabam criando até essa dificuldade relação com desse as ajuste, canetas, né, da com qualidade. as canetas emagrecedoras, seria isso? E não que elas questão. não possam ser utilizadas, mas a estratégia é extremamente necessária, né? Que quando você emagrece, você reduz a sua massa magra junto com esse processo de emagrecimento, né? Então tem que ser feito com muita qualidade e com muita estrutura. Na verdade, né, as terapias emagrecedoras, elas estão contextualizadas em um cenário de salvar vidas. Né? Elas foram criadas para isso, Elas foram né? criadas No pra isso. estado em que nos encontramos, Exatamente. na sociedade atual, com tanta obesidade, Elas Exato. são uma elas são terapia, muito necessárias. Diabetes, né, como extremamente consequência diabetes, dessa como- obesidade. Elas Exato. foram desenvolvidas para Pra o isso, diabetes e para o tratamento da obesidade e hoje já também com indicação para o tratamento de doenças hepáticas e metabólicas. E só que, claro, em um paciente em alto risco cardiovascular, a massa muscular não é prioritária. Então, se um emagrecimento ele é urgente, essa é a prioridade. Nessa questão de saúde, não meramente estética. O que está Esse pautado é o problema hoje. é a manutenção da vida. Mas são medicamentos excelentes quando muito bem indicados, quando prescritos, né, por médicos preparados para trabalhar com essas terapias. Um adendo, comprados em um local seguro. Exatamente. Tem mais essa hoje em dia também, né? E com um acompanhamento nutricional adequado. E toda terapia emagrecedora, ela passa por uma readequação de estilo de vida. E isso é importante que o paciente entenda, que utilizar qualquer medicamento emagrecedor não tira ele da necessidade de melhorar o seu estilo de vida. Não só no padrão alimentar, mas nível de atividade física, prática de exercício, a melhora do sono e técnicas de relaxamento, enfim, tudo que venha a promover bem-estar, né? As pessoas querem tudo muito rápido, de imediato. Só que não é assim. Então, acaba que fazem mau uso mesmo dessas coisas todas que são para beneficiar, mas que acabam, enfim... por que tanto imediatismo, né? E aí entra também algo que eu estava pensando enquanto eu ouvia vocês, né? Te ouvia falar. O estresse, né, gente? Essa imediação das redes sociais, esse estilo de vida que é muito mais rápido, né? Às vezes eu exemplifico para os pacientes. Antes a gente tinha que sair de casa, ir para a fila do banco para conseguir pagar uma conta. Numa fração de segundos, hoje em dia a gente faz isso. Então é tudo tão imediato que sim nos auxilia, mas a gente exige respostas imediatas pra gente também. E o nosso corpo não é assim, né? Não funciona bem assim. E isso impacta na nossa saúde mental, gera mais ansiedade, quadro de depressão ou que seja, no mínimo, um estresse continuado. E aí se a gente for pensar até em termos metabólicos, vai lá, dá uma aumentadinha no cortisol,
altera o sono, esse cortisol já aumenta a gordura abdominal, pode alterar outros hormônios, até A própria inclusive... insulina. E a longo prazo até uma tireoide. E aí você vai tendo mais dificuldades para emagrecer, você vai ter mais dificuldades para ter a resposta que você deseja, vai ficando mais ansioso, porque daí você vê aquela pessoa que você segue com aquele shape maravilhoso. Sim. Eu falo, por que eu não tô chegando lá? O que tá acontecendo? E você fica nesse ciclo sem fim. E também sem achar que você pode pedir ajuda, né? Mas é por isso, Maísa, por tudo isso que a Ana nos trouxe, que um espaço como esse, que tu abres para profissionais da saúde debaterem e trazerem insights é tão relevante. Porque é um excesso de informação, como eu já tinha mencionado. Mas não necessariamente essa informação vem de boas fontes. Sim. E de conhecimento, de estudo. E para um público leigo, por onde a gente estuda? Por onde um profissional da saúde se atualiza? Pelos guides, né? Pelas sociedades preparadas para nos trazer as novas diretrizes, os posicionamentos atualizados e que anualmente são revistos. Mas uma pessoa leiga, por onde ela pesquisa? Por onde ela se informa? De quem ela aprende? Se ela está em acompanhamento com um profissional, ela está tendo essa orientação. Mas e se não? Então, ela acha que, bom, tem essa terapia, funciona para tantas pessoas, pode funcionar comigo, mas os estudos, quando eles são realizados, eles escolhem um público, eles testam naquela população e têm os resultados para aquele momento, para aquela patologia, para aquela população, né? Então, a indicação de todo fármaco e de terapia que foi estudado em humanos e é necessário que tenham esses ensaios clínicos para liberação de qualquer terapia medicamentosa, é justamente para eficácia e segurança, né? É justamente isso. E na alimentação a gente tem hoje uma série de dietas da moda, e a população não sabe por onde se informar. É a dieta da proteína, é a dieta que exclui tudo isso, é a dieta que exclui tudo aquilo. É do jejum, é o jejum. Desesperador isso, né? Meu Deus do céu. Sério. E Maísa, nós temos excelentes materiais construídos no Brasil para a população. O Guia Alimentar da População Brasileira, as diretrizes do Ministério Público, né? Essas informações, elas estão ali num linguajar acessível para que todas as pessoas saibam como montar um prato saudável, como compor estruturalmente. O Guia Alimentar, ele tem uma versão para crianças de até 2 anos. Então, para que as mães possam estar nutrindo essas crianças nos primeiros 1000 dias, que é do dia 1 da gestação até completar 2 anos. Então, que as pessoas se preocupem não somente com a informação, mas a fonte dessa qualidade informação. dela, né? Da onde vem essa informação? Né? Um alimento que talvez seja necessário excluir para uma determinada pessoa por uma condição patológica ou particular, não precisa se extrapolar como exclusão para todo mundo, né? Individualização, né? Individualização. Gente. Daí você vai, se compara com alguém de 20 anos de idade, com um metabolismo diferente do seu, com questões diferentes da sua. Dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo lar. Aí imagina uma pessoa que mora num país diferente, com um clima diferente, com tudo diferente, com uma genética diferente. Não faz sentido, né? Não faz. Não, e assim, basta rolar o dedo ali no Instagram, enfim, qualquer rede social para que isso aconteça. E não adianta, o nosso cérebro nos prega peças, né? E tu acaba se comparando, né? Por mais que tu seja uma pessoa estudiosa, uma pessoa que se autoconhece, busca o autoconhecimento, ainda assim, às vezes acaba pecando e sofrendo com essa comparação, né, ali, mas sem saber todo o histórico que essa pessoa tem, como é a vida dela, né? Às vezes tu quer, não, porque a fulana corre tanto, tá, mas ela não tem filho pequeno, ou tem, ou não, sabe?
Como é a vida dela para ela correr tanto? Qual é a idade dela, sabe? Qual é o reforço muscular que ela faz? Sei lá, enfim, né? Mas inconscientemente a gente acaba se comparando muito, né? E A gente compara o incomparável, né? A gente precisa se respeitar, né? A gente precisa se acolher e se respeitar mais, porque a gente acaba se exigindo muito. sim, Eu não por gosto isso que disso, eu o não gosto autoconhecimento é tão daquilo. importante. Exato, eu não gosto disso em mim, eu preciso daquilo, eu não estou confortável. E tudo bem não estar, tudo bem melhorar, né? Mas não de uma forma tão desrespeitosa ao nosso corpo, às vezes. A nossa geração, eu digo a nossa, mas a tua não é a minha, e a da Maísa também não é a minha. Eu tô dizendo a nossa, Olha que é eu tô, estamos ali, ó. Ó, Mas ela tá maravilhosa, né? maravilhosa, né? É uma geração de mulheres que sofreu muita pressão, porque a geração da minha avó era a geração das mulheres que estavam em casa. A geração da minha mãe é a geração das mulheres que foram para a rua conquistar o mercado de trabalho, se posicionar socialmente. E a minha geração é a geração... Mas tu é assim também, tá? Tu é precoce. Sou precoce. É a geração das mulheres que tenta ser o contraponto, que tenta ser as duas gerações. Que tenta ser a mãe que está em casa, servindo um filho, ajudando a fazer um tema, mas que está na rua trabalhando. Que está no mercado tinha pensado que tá no nisso. mercado de trabalho com o coração em casa. Sim, sim. Essa geração sofre muita pressão. Muita sobrecarga, É né? muita sobrecarga. Porque a gente tem que dar resposta em lugares muito diferentes. Na rua, em casa e no relacionamento. Né? Então a gente está aí pensando em longevidade. Equilibrando os pratinhos. Equilibrando os pratos, melhorando hábitos de vida, melhorando hábitos gerais que a gente foi trazendo na mochila, e chegou uma hora que essa mochila estava pesada, que a gente pensou assim, carregarei essa mochila até o fim da vida, então eu vou fazer uma troca do que Vamos tem trocar essa mochila. Eu fiz uma troca muito boa recentemente, da qual eu me orgulho muito e tenho, né, falado sobre isso, né, nas minhas redes sociais, enfim, que foi ter deixado o álcool, a bebida alcoólica, de lado, né? Então, vem mais 1 ano e 2 meses, no dia em que estamos gravando aqui, acho de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que eu não bebo mais, que era algo que me fazia muito mal, principalmente depois da pandemia ali, é um hábito que de uma tacinha saudável de vinho, que hoje a gente até sabe que, na verdade, não existem doses saudáveis quando o assunto é álcool, não é, doutora Iana? Exatamente. Não existem doses seguras. Não existem exatamente. doses seguras, então assim, uma tacinha, né, eu não quero, eu sempre tento deixar claro isso assim, não tô levantando a bandeira quem gosta de beber, sabe beber, tem controle, ok, enfim, cada um tem seu... Eu escolhi me presentear com uma vida sem álcool. E eu estou muito feliz, obrigada. Iana e Mieko, o açúcar acelera o envelhecimento? Eu acho que depende da qualidade desse açúcar, né? Se a gente falar de um açúcar refinado que vai sendo processado e processado e reprocessado, talvez sim, né? Aí daí a gente tem que falar também da quantidade, a gente tem que falar de vários fatores, A né? quantidade é bastante importante, porque a quantidade de açúcar traz repercussões metabólicas que aceleram o envelhecimento. O envelhecimento celular, né, Maísa? E eu acho que das doenças que são consideradas doenças do envelhecimento, mas que estão surgindo cada vez mais precoces por conta desse adoecimento geral do metabolismo, né? Os alimentos ultraprocessados, eles são um capítulo à parte muitíssimo importante hoje dentro da nutrição, porque o grande crescimento dos ultraprocessados, especialmente direcionados ao público infantil,
mas que hoje afetam muito as pessoas idosas, né? Em função do caráter do alimento, do tipo de processamento, da pobreza de nutrientes e da riqueza de aditivos químicos. Muitas pessoas não sabem reconhecer o ultraprocessado. E uma coisa que nós, como nutricionistas, sempre orientamos e solicitamos aos pacientes: criem o hábito de ler rótulos, de olhar uma embalagem e prestar atenção no número de ingredientes, no número de linhas de ingredientes e do número de informações e substâncias que nós não sabemos o que é. Porque quando eu olho esse queijo, eu sei que é queijo. Quando eu olho uma tâmara, eu sei que é tâmara. E quando eu for comprar uma tâmara, e se ela é um produto natural, se tiver uma embalagem rótulo, estará escrito tâmara. Pois então. E não vai ter 6 linhas de tâmara com coisas. Exatamente. Mas, Mieko, então, olha o que aconteceu. Nós, no verão, na praia, estávamos todos, e eu comprei umas tâmaras para aquela vontade de comer doce, ter uma tâmara que é, enfim, eu pensando, mais saudável. Excelente alimento nutritivo. E é uma boa troca. Claro que sim. Tem bastante fibras também. Tem bastante fibras. Enfim. O que ajuda a baixar o índice glicêmico, que já é alto por conta da quantidade de açúcar que tem na tâmara. Também é. Enfim, eu comendo a minha tâmara bem feliz. E a minha cunhada disse: Má, tu chegou a ler o rótulo dessa tâmara? E eu, rótulo dessa tâmara? Não, eu não li o rótulo. Não, é que tem xarope de glicose nessa tâmara, então tem açúcar. E aí, daí eu disse: eu não acredito. Aí como é que eu não fiz isso? Aí fiquei me culpando, né? Porque eu não li o rótulo da tâmara. Gente, eu tava querendo só comprar uma tâmara. Não tô dizendo essa não tem o xarope de glicose, mas enfim. Mas é um absurdo, né? A gente não imagina. A gente não imagina, não sabe? Então, a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes que podem sim fazer a diferença quando o assunto é longevidade saudável. 3 ingredientes são utilizados em grande quantidade em alimentos ultraprocessados, com o intuito de conservar ou realçar sabor, ou inclusive disfarçar o sabor de aditivos químicos, os açúcares, o sal e as gorduras. E o fato de a gente olhar um rótulo e ver ali gordura vegetal não quer dizer que a gente não está consumindo uma gordura saturada, porque os óleos de palma e de coco são gorduras vegetais saturadas. Então, ver gordura vegetal já é um alerta. E o açúcar, ele às vezes aparece como primeiro ingrediente, o primeiro componente da lista de ingredientes, e ele aparece replicado, como açúcar, xarope de glicose, amido modificado, açúcar invertido, e vai aparecendo açúcar. Então, os alimentos ultraprocessados, eles são às vezes uma pilha de açúcares, não é um açúcar. São muitos açúcares, com bastante gordura, com sal na composição de inúmeros doces de pacote. Tem sódio. E açúcar no sal, na embalagem de muitos petiscos salgados, snacks salgados. Então, uma forma de a gente reconhecer um alimento ultraprocessado e entender que esse alimento não é saudável para consumo como rotina é identificar o número de linhas, de ingredientes e de nomes estranhos. Não é tão difícil, né? Claro que o alimento in natura é que esse morango. Esse morango é um alimento in natura. E nós gostaríamos que maximamente, né, a nossa rotina alimentar fosse composta por alimentos in natura ou minimamente processados. Quando eu faço uma geleia... Desembalar menos e descascar mais. Essa frase tá no teu Instagram que eu já vi. É isso. Excelente. Quando eu tenho uma geleia de morango e eu fiz ela em casa, eu tenho um alimento processado. Mas ainda assim, embora tenha a presença do açúcar, eu tenho a presença do alimento. Ou seja, fazer a conservação não é errado, né? Não. E quando eu consumo um alimento que foi feito para durar 3, 4, 6 meses, é muito possível que eu já tenha vários aditivos químicos ali.
né? E talvez não seja interessante. É não comer? É não comer nunca? Não. É a gente transformar a rotina no básico e diversificar, né, com o que a gente não conhece minimamente. Muito bem. E Ana, se fosse, a gente já está infelizmente se encaminhando aqui para o final do nosso Magnólia, mas a gente tem ainda um tempinho aqui e eu quero fazer uma pergunta, então, que até pode se estender também para a Mieko. O que tu pode, fique à vontade, por favor. Qual é o segredo de uma longevidade mais saudável para ti? Para mim, eu acho que sim, ter esse autoconhecimento para você entender o que você gosta, entender o que te faz bem, criar sim esses hábitos saudáveis e se manter uma vida o mais equilibrada possível, mas entender essas ciclicidades também. Nós mulheres, todo mês a gente tem uma mudancinha ali. Essa própria mudança vai ocasionar em diferentes hábitos, em diferentes necessidades, em diferentes sensações e sentimentos e emoções. Se a gente for pensar que cada um de nós tem essa individualidade, que cada um de nós vai ter suas particularidades, eu acho que a longevidade ela vem nesse conectar com esse lugar. E aí é lógico que isso é falando no nível mais emocional e tal, mas estilo de vida é essencial. Hoje, cada vez mais artigos científicos, mais estudos comprovam o quanto o nosso estilo de vida mantém um ritmo menos inflamatório, traz esse equilíbrio ao nosso estresse, ao nosso, né, a nossa qualidade de vida. A nossa qualidade, a minha qualidade de vida, por exemplo, pode impactar na forma como eu vou agir com vocês, né? E os nossos relacionamentos são extremamente importantes, né, para a nossa vida humana. Esse equilíbrio emocional, o ambiente onde você está, as escolhas mesmo que você faz na vida, elas vão fazer toda a diferença, né? O tipo de exercício físico que você vai fazer, a gente sabe que para as mulheres, principalmente, a musculação é essencial. Tá, mas eu não gosto. Será que eu posso conjugar com alguma outra coisa que me faz muito feliz? Né? Para ter essa sensação de bem-estar que eu quero obter, né? Diariamente, se possível. Né? E também, se não for diariamente, entender as minhas necessidades que fazem parte das minhas escolhas de vida também. Né? Se eu tenho uma criança de 1 ano em casa que precisa de noites e noites que eu esteja ali com ela acordada, é uma escolha minha também. Então, eu acho que realmente esse encontro de você com você mesmo. Exato. Falei muito. Não falou, tá maravilhosa, maravilhosa. Então, é tão importante isso e saber assim que não adianta, a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa dizer não para algumas coisas, a gente precisa abdicar de coisas que talvez te causem ali a dopamina, né? Aquele prazer efêmero e passageiro em prol de um prazer muito maior depois. Então, acho que isso faz parte do autoconhecimento e das escolhas saudáveis que a gente faz na vida. Mieko? Eu acho que, acredito que a gente deva, falando como nutricionista, né, pensar nessas escolhas a longo prazo, procurar fazer refeições completas, variadas e coloridas, procurar fazer refeições em boa companhia, estar presente na mesa, estar presente na refeição e onde quer que nós estejamos, aproveitar o tempo com presença, porque uma das coisas que faz a gente ter aquela sensação de que os dias estão voando é a gente não lembrar do que tem feito porque está fazendo tão rapidamente ou com a atenção tão dividida que ao fazer 3 coisas não está muitas vezes presente em nenhuma. Então, a gente otimizar o tempo estando presente, voltando à questão das escolhas a longo prazo,
e ter um propósito de vida. Propósito de vida que não é um objetivo, é algo bastante maior. Dentro de um propósito de vida, a gente vai ter provavelmente muitos objetivos. Mas algo que seja a nossa obra de vida, né, Maísa? Aquilo que, num determinado momento lá adiante, vai nos dar a sensação de significado, de pertencimento. Eu acho que quem tem esse propósito e essa sensação de pertencimento ao mundo nunca vai se sentir pequeno, nunca vai se sentir sozinho. E vai também ajudar a construir as suas escolhas em função desse propósito. Ai, que coisa linda. Ai, que maravilhosas. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite de estar aqui compartilhando, presenteando a gente com o tempo de vocês, que hoje Obrigada, o tempo Maísa. é tão precioso, né? E vocês estarem presentes aqui é um verdadeiro presente, como a palavra mesmo diz, né? A gente estar presente, a palavra mesmo já diz, é um presente. Quem não gosta de ganhar um presente, né? Então que a gente dê esse presente de estar presente, né? Para quem a gente ama, quem a gente gosta. Então muito obrigada, gurias. Obrigada. Tá. Amei estar aqui. Agradeço estar em companhias tão maravilhosas, contigo, É um prazer te com a conhecer. equipe. Deli e Xavier, sempre muito atenciosos também. Diante dessa mesa completa, perfeita, nutritiva, Abençoada por colorida, Deus. num dia lindo de sol, Tá em lindo. que a gente pode estar conversando sobre tantas coisas e poderíamos ficar Horas e Horas horas. e horas. Ai, pois então. em boa companhia. Muito obrigada. Obrigada, queridas. Bom, gente, a gente encerra então o nosso Magnólia aqui. Espero que vocês tenham gostado. A receita da nossa vitamina vai ficar na descrição do vídeo. Se você não for inscrito ainda no canal B, te inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui, para que você possa estar com a gente, fazer parte dessas conversas, dessas trocas tão preciosas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Antigamente, as mulheres não tinham tudo que se pode realizar hoje, todos os procedimentos e plásticas e enfim, né? Como é que tu enxerga isso hoje? Porque naquela época, muito provavelmente, Não só tinha cuidava, sei lá, do teu corpo, obviamente, era vaidosa, sempre foi, né? Sim. Vaidosa, enfim, tinha um cuidado, mas é muito diferente do que é hoje. Muito.